Com o apoio do governo federal, o Congresso Nacional deu aval a um projeto que pode extrapolar o teto de gastos em até 7 bilhões e meio de reais em 2026. Por outro lado, a proposta prevê duas travas para que o avanço desses gastos sejam contidos em 2027. A gente vai repercutir agora esse assunto com Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research, que já está aqui comigo e vai trazer mais aqui um pouco da análise, de um olhar para esse assunto, meu querido. Antes de mais nada, bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês novamente. Meu querido, obrigada. Gustavo, a gente tem então essa aprovação nesse momento, fazendo com que esses gastos com defesa fiquem de fora, tanto do teto da meta nesse momento, do limite de despesas nesse momento, quanto também da meta de resultado primário. Quanto de uma mesma medida que consegue ficar de fora de todas as regras que poderiam ser o arcabouço, quanto disso nos revela sobre ainda ter uma existência e eficácia de um arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal ele tem mecanismos importantes, um pouco mais flexíveis que o teto de gastos, que são positivos de certa forma, mas acho que tem um ponto mais importante, que as diversas exceções, isso de fato tiram de certa forma a credibilidade do novo arcabouço fiscal e o compromisso do arcabouço em si, do governo, de cumprir de fato as metas e trazer mais previsibilidade para a trajetória da dívida pública. E não é só esse ponto, Débora, que me chama a atenção do projeto. De novo, tem a questão de retirar esses 7 bilhões da contagem para o resultado primário, mas além disso, o governo adicionou, junto com o Congresso, nesse projeto, diversos benefícios fiscais para outros setores da economia. O projeto tinha origem, de fato, para você compensar subvenções à gasolina, a combustíveis vindas de receitas extraordinárias de petróleo, muito por conta da guerra, mas foi embutido benefícios fiscais a setores como defesa, como você muito bem trouxe, para setores de minerais críticos, para questões envolvendo fertilizantes, biocombustíveis, a Copa do Mundo Feminina. Então também foi caracterizado com outros benefícios fiscais que normalmente vão em contramão do que é necessário. É claro que o governo, junto com o Congresso, conseguiu colocar gatilhos, até uma sinalização de possíveis controles do crescimento para algumas despesas, que a gente pode falar mais à frente, mas, de novo, foi descaracterizado um projeto inicial e foi adicionado mais benefícios fiscais que vão em contramão, ao meu ver, de um compromisso tanto de um ajuste, quanto também a questão de retirada desses 7 bilhões que ferem a credibilidade do teto do novo arcabouço fiscal, perdão. Inclusive, eu quero falar um pouco mais sobre essas travas, viu, Gustavo, com você, porque uma das novas regras limita, né, que limita esse crescimento de despesa vinculada ao ritmo permitido pelo arcabouço. Mas aí é o seguinte, essa trava, Gustavo, realmente ela tem força para poder conter o gasto obrigatório? Na verdade, ela tende a enfrentar novas exceções? Como que você avalia a efetividade dessa trava, né, que foi ressaltada também pela pasta, pelo Ministério da Fazenda? Alguns cálculos prévios até foram divulgados, uma economia de 10 bilhões de reais, um valor importante, mas também não ataca o principal problema. Essas duas travas, elas têm os seguintes mecanismos. O primeiro, que limita algumas despesas que têm vinculações legais, por exemplo, a receita corrente líquida, a estarem de acordo com os parâmetros do novo arcabouço fiscal, de que essa despesa pode crescer no máximo 2,5%. E também, caso você tenha receitas extraordinárias, por exemplo, vindo de royalties de petróleo, que não entrem na conta das, por exemplo, receitas corrente líquida, o que inflaria a receita, e quando você joga um mesmo percentual, isso poderia fazer com que a despesa crescesse de uma forma ainda maior. Então, são duas travas que são complementares e que visa controlar algumas despesas, por exemplo, o Fundo Constitucional para o Distrito Federal ou alguns fundos direcionados, por exemplo, à tecnologia, que elas crescem um multiplicador do percentual, da receita. Então, você tem esses dois mecanismos que podem gerar uma economia de 10 bilhões, com, lógico, um precedente que se o governo tiver anunciado uma previsão de déficit. Acho que esse é um ponto importante. Mas onde está o principal peso que deveria o governo atacar? E eu acredito que esse ano ele não deve fazer nenhum tipo de sinalização.
de fato, é o crescimento de outras despesas que têm vinculação, por exemplo, ao salário mínimo, como questões da Previdência e o BPC. Essas duas despesas crescem acima de 2,5 e têm um volume muito maior e que essas desvinculações deveriam ser, de fato, atacadas. Então, de fato, é uma sinalização marginal que o governo faz em arrumar alguns parâmetros para tentar limitar o crescimento de algumas despesas, mas, de novo, as principais e as mais importantes, acredito que só devem ser discutidas a partir de 2027. E a questão do gatilho da receita do petróleo, Gustavo? Eles também trouxeram isso. O projeto impede que parte da receita petrolífera amplie automaticamente as despesas vinculadas, né? E a gente realmente teve agora uma alta do petróleo que elevou e muito a arrecadação, abrindo espaço, obviamente, né, automaticamente para algumas decisões fiscais. Como impedir, então, esses gastos provocados por um choque externo, né, e que são voláteis, que eles sejam implementados de uma vez no orçamento? Essa trava em relação à receita do petróleo é eficiente? Eu acho que essa é importante. Acho que ela complementa também o ponto de que algumas despesas só podem crescer até 2,5. Acho que é bem complementar, porque senão você tem, por exemplo, choques de petróleo, a gente teve em 2022, tivemos agora, e elas acabam inflando a receita corrente líquida, por exemplo, e isso faria com que elas crescessem algumas despesas um volume maior. Então, de fato, esse gatilho, os dois gatilhos são importantes. Eu acho que é uma sinalização positiva de que a Fazenda tenta dar neste ano para poder ter alguns pequenos ajustes nos parâmetros para poder controlar um crescimento de alguns gastos. Então, é uma sinalização importante, mas, a meu ver, é tímida em comparação com o que poderia ser. E outra, esse projeto foi descaracterizado com um aumento de benefícios fiscais em alguns setores específicos. Pois é, e aí eu quero entrar nesse tema com você, né? A qualidade desse processo, porque quando a gente fala assim, vai ter 7 bilhões e meio aí fora do gasto, diante de um orçamento, né, gigantesco como o que tem no país, esse gasto efetivamente ali em defesa pode não parecer muita coisa, mas o projeto originalmente era voltado aos combustíveis, passou a reunir defesa, fertilizantes, minerais críticos, incentivos para a Copa Feminina, enfim, e não é aqui discutindo o mérito, né, e merecimento de cada uma das situações. Mas essa combinação não dificulta a mensuração do custo, reduz talvez transparência dessas escolhas feitas no Congresso, porque muitas vezes pode estar ali uma votação acontecendo, você é até favorável para uma coisa, mas não é favorável a outra pauta, mas está tudo no mesmo bolo, ou seja, essa maneira de fazer, qual recado isso passa, Gustavo? Não é positiva. É um projeto que era voltado a receitas extraordinárias para compensar a subvenção a combustíveis. O Congresso, em menos de poucas horas, conseguiu aprovar, descaracterizando de fato o projeto, colocando alguns famosos jabutis. De novo, acho que tem um ponto importante, essa captura de grupos de interesse sobre algumas pautas específicas. Além disso, é a falta de planejamento e sinalização mais clara de um compromisso para conseguir controlar a dívida pública, que ainda vai continuar subindo. Eu acho que esse é um ponto importante, a falta de planejamento, transparência, em que a gente vai precisar fazer uma reforma do orçamento, que hoje temos quase 95% dos gastos já comprometidos, sobrando muito pouco para o governo poder realizar políticas públicas, emitir passaportes, pagar bolsas de estudos, fazer investimentos, elas são cada vez mais comprimidas. E, de novo, você tem benefícios que são dados a alguns setores específicos que não contribuem para essa discussão. Então, de novo, para mim, essa eleição não é positiva. Novamente, temos uma descaracterização de um projeto, sendo incluído diversos partes em menos de horas, onde de fato você não tem uma ideia muito clara dos possíveis impactos e consequências, e quem sofre de novo é o risco do país com uma trajetória da dívida que vai continuar crescendo ainda. Perfeito, Gustavo Sung, meu querido, quero muito agradecer, economista-chefe da Suno Research. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco, bom final de semana para você, até uma próxima. Eu que agradeço, fico sempre à disposição e bom fim de semana a todos. Até mais.